Hoje é 31 de outubro de 2016. Hoje nós celebramos a Reforma Protestante. No dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero coloca na igreja de Wittenberg, no castelo de Wittenberg, as suas 95 teses e desse modo explode a Reforma Protestante. Em seguida, a Lutero fazer isso, as pessoas pegam o seu texto, as suas 95 teses e passam então a traduzir para vários idiomas, para as várias línguas, e assim essas 95 teses ganham o mundo de sua época. Lutero, portanto, é um dos principais nomes da Reforma Protestante. Um outro nome bem conhecido é João Calvino. Lutero, então, ele dá aquele grito da Reforma. João Calvino é aquela pessoa que sistematiza a Reforma Protestante. Calvino é um dos grandes pensadores da Reforma Protestante. No entanto, antes de Lutero e de Calvino, vieram outros que são considerados os pré-reformadores. Dentre eles, dois nomes são destacados, o John Wycliffe e John Huss. Esses dois homens são considerados pré-reformadores porque eles lutaram para mudanças dentro da igreja. E depois vem Lutero e em seguida também vem Calvino fazendo a reforma em Genebra, Lutero na Alemanha, Zwinglio na Suíça, em Zurique, Calvino também em Genebra, embora Calvino sendo francês, devido à perseguição ele foi para Genebra e lá ele desenvolveu o seu ministério durante muitos e muitos anos. A reforma foi um grande movimento essencialmente religioso. A reforma ela traz consigo mudanças na política, mudanças na economia, mudanças nas questões sociais, na arte, na ciência. Se você for examinar a história dos países que tiveram grande desenvolvimento na democracia, nas ciências, nas artes, na economia, foram os países que adotaram a Reforma Protestante. De modo que a Reforma Protestante ela não é uma mudança apenas no que tange às questões sociais. Ela é essencialmente uma mudança religiosa. Ela traz no seu cerne uma transformação e um desejo de reformar a igreja em seus desvios doutrinários, em seus desvios teológicos e também práticos. É consenso entre os historiadores protestantes e também católicos de que Martinho Lutero não desejava a ruptura com a Igreja Católica, mas ele desejava a sua reforma, queria transformá-la por dentro. Mas, infelizmente, isso não foi possível devido ao grande desvio no qual a igreja estava inserido. Nós temos, então, esses homens que foram levantados por Deus para trazer um retorno à palavra de Deus. E aí é muito interessante a ideia de voltar às fontes. Por quê? Porque dentro do movimento renascentista, humanista, havia aquele interesse de voltar aos clássicos. Então isso já permeava o mundo do século XVI, essa ideia de voltar às origens, voltar às fontes. E foi isso que Lutero e Calvino fizeram, voltar às fontes, ou seja, voltar ao texto bíblico, voltaram à palavra de Deus, voltaram ao estudo do hebraico, do grego, para alicerçar a sua exegese, o seu exame das Sagradas Escrituras. De modo que, embora a Reforma Protestante trouxe mudanças profundas na sociedade,
no que tange à política, no que tange à economia, no que tange à democracia, no que tange à própria filosofia, no que tange às outras questões sociais. Trouxe mudanças de fato benéficas. Os cientistas que eram perseguidos nos países católicos eram acolhidos e bem recebidos nos países protestantes, e lá eles podiam desenvolver sua pesquisa e desenvolver sua ciência. A reforma trouxe de fato os benefícios diversos para diversos campos da vida e do saber. No entanto, o que eu quero enfatizar é que a reforma trouxe essencialmente uma reforma religiosa, uma reforma na vida, um retorno às Escrituras. Tem um autor que escreveu um livro muito interessante, James Boyce. Ele escreve sobre a reforma hoje, na doutrina, no culto e na vida. E isso é muito importante para nós quando nós pensamos na reforma do século XVI, que trouxe realmente uma nova perspectiva, um novo andar com Deus. Hoje nós precisamos igualmente uma reforma na vida, uma reforma na doutrina, uma reforma no culto de fato. Hoje no Brasil nós enfrentamos diversas heresias, enfrentamos diversos erros bíblicos, teológicos dentro da igreja no Brasil. Os movimentos que estão por aí, muitas vezes, estão afastados das Escrituras. Então nós precisamos de uma nova reforma. Precisamos trazer de volta as pessoas ao estudo sério da Palavra de Deus, ao estudo das Escrituras, ao aprofundamento da Bíblia, para guiar os nossos passos, guiar as nossas ações. E aí é importante que nós lembremos de que é impossível fazer uma reforma sem as Escrituras. É impossível trazer uma transformação espiritual na vida do povo sem as Sagradas Escrituras. E para isso é preciso, portanto, pregar a Bíblia, ensinar a Bíblia, expor a Bíblia, estudar as Escrituras, mergulhar naquilo que o texto sagrado tem a nos dizer. Nesse dia, 31 de outubro, nós não celebramos outra coisa, senão a Reforma Protestante. A Reforma Protestante trouxe, então, grandes benefícios para o mundo. E o meu desejo é que nós aqui no Brasil, como herdeiros dessa reforma do século XVI, que nós também trabalhemos como Calvino, como Lutero, por uma reforma em nossa nação, uma reforma em nosso meio, por meio das Escrituras, por meio da Palavra de Deus. E uma reforma na doutrina, no culto e na vida. Que Deus assim os abençoe e que, como a reforma trouxe mudanças profundas no século XVI, que traga também em nosso país, hoje e agora, em nome do Senhor Jesus Cristo.